tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, TV via web, www.pontoterra.org.br. Na noite do dia 29 de agosto, nós vamos realizar um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que naquela oportunidade, agosto de 2013, estará fazendo exatamente 3 anos de sua sanção no dia 2 de agosto de 2010, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos conversar muito sobre esse assunto daqui até lá. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessantíssimo, importantíssimo para Minas Gerais, que é a questão do Rio das Velhas e também a questão do Rio São Francisco. E nós vamos conversar com pessoas militantes, pessoas inteligentes, pessoas preparadas, que conhecem esse assunto como ninguém. A Ponto Terra está recebendo aqui hoje, com muita satisfação, Marcos Poliano, coordenador-geral do Projeto Manuelzão. Poliano, em primeiro lugar, obrigado você por visitar aqui a Ponto Terra. É um prazer, Ronaldo. Eu acho que essa interlocução, ela ajuda muito a fazer com que todos entendam um pouco mais, dessa questão ambiental e desse esforço que estamos fazendo para trazer isso para uma agenda social e de governo. Vamos falar um pouquinho de você. Médico, professor universitário, UFMG, conta para nós. Isso, eu formei na UFMG em 80, participei todo aquele processo de transição política e, de certa forma, me envolvendo naqueles movimentos estudantis, que eram ricos naquele momento da história, foram fundamentais. E a gente fica até feliz da gente ver, de certa forma, os jovens na rua de novo, Exatamente. Eu acho que jovem na rua significa a perspectiva de mudança, Porque os velhos vão envelhecendo e vão envelhecendo junto com os seus paradigmas. Então, é a juventude que tem a possibilidade de colocar o novo. Depois você é professor universitário. Fui professor, formei, fiz especialização na clínica, atuei um bom tempo na área da clínica, Depois eu fiz concurso público para professor da faculdade, entrei no Departamento de Medicina Preventiva e Social, fiz mestrado em epidemiologia, que aí já fui focando um pouco mais na preocupação com a saúde pública, com a saúde coletiva, e depois um doutorado também mais ou menos nessa área. Em 1997, você, Marcos Poliano, o Apolo Erins de Lisboa, criaram o Projeto Manuelzão. Isso, a gente tinha uma inquietação, porque a gente era professor, ou somos até, eu sou até hoje, professor lá do departamento, e nós temos uma disciplina que é o internato rural, que a gente leva os nossos alunos para conviver com a realidade, principalmente ou das periferias urbanas ou da zona rural do nosso interior do estado. E nos angustiava muito a visão de que a gente ia só para a comunidade, só para fazer assistência, Então, a ideia de que a saúde era basicamente médico, remédio e assistência. E, na verdade, a gente atendia, os nossos alunos faziam uma ação naquela comunidade, tratavam verminose, aquela história toda, mas daí a um tempo os meninos estavam com as mesmas doenças, os mesmos problemas, porque a gente não tinha alterado essas condições dadas, as condições sociais ou as condições ambientais. Então a gente meio que se rebelou, a gente falou, olha, não adianta ficar simplesmente nesse modelo assistencialista, nós temos que pensar numa ação mais coletiva, mais sistêmica. Daí veio essa preocupação de juntar um pouco a questão ambiental, social e saúde, e aí nasceu o Manuelzão. E vocês têm até uma trilogia, Meio ambiente, saúde e cidadania, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que esse é o grande trinômio, Ou seja, nós não podemos desconectar a nossa realidade humana da nossa realidade ambiental, Nós somos 100% natureza, dependemos dessas relações, Nós dependemos de ambientes saudáveis para ter saúde. Então, se não temos ambientes saudáveis, se não temos, por exemplo,
tratamento de esgoto, saneamento básico, infraestrutura de moradia, condição básicas de ambientais, então evidentemente que esse ambiente vai gerar muito mais doença do que saúde. Então, a nossa visão é de que nós não podemos ter o foco no doente. O nosso foco tem que ser naquilo que gera a doença, né? Então, à medida que a gente começou a estender esse olhar para o ambiente do entorno, né, onde vivem as pessoas, onde as pessoas estão convivendo, é fundamental para que a gente tenha ações de política pública para melhorar essas condições e aí sim promover a saúde coletiva. Nome do projeto Manuelzão em homenagem ao vaqueiro, né, ao ator lá do Guimarães Rosa. O Manuelzão foi uma figuraça, né? Eu diria que foi uma figura emblemática de Minas, das nossas Gerais, né? E vamos dizer que Minas conhecia praticamente só a história de Minas, né? Guimarães é que começou a trazer a história dos Gerais e trouxe a história dos Gerais muito pelo olhar do Manuelzão, né? Porque o Manuelzão era um cara que convivia nesses Gerais, ele tocava boiada, então a natureza para ele era uma referência né, geográfica, cultural, né? E teve uma famosa comitiva em que Guimarães participou dessa comitiva junto com o Manuelzão e foi anotando, né, todas as histórias que o Manuelzão contava para ele. E ele, muito sabiamente, depois botou isso na literatura. Eu lembro uma vez que o Manuelzão disse que, numa entrevista, que ele queria ter feito a mesma coisa que o Guimarães fez com ele. Porque ele falava, o Guimarães era um sujeito esperto. Ele anotava tudo que eu dizia. Eu também devia ter anotado tudo que ele falou. E aí a gente iria fazer a mesma relação. Então, a gente tem muito orgulho de ter homenageado. Ele estava vivo ainda quando a gente deu o nome do projeto. Temos uma foto histórica na porta da faculdade, como primeiro dia do projeto em que ele estava presente, né? Então é um nome que a gente considera de peso, a gente leva com muito orgulho e com muito carinho, até para não manchar a imagem dessa figura. Eu quero dizer que nas minhas andanças políticas tive a oportunidade de fazer uma visita à casa, à pessoa do Manuelzão, no distrito de André Crissé, pertencente à cidade de Três Marias. Mas vamos lá, Poliana, agora vamos dar um pulo aí, né? 16 anos de muitas lutas, muitas vitórias, vocês têm grande participação na melhoria da qualidade das águas do Rio das Velhas, que é o projeto Manuelzão, o foco principal de vocês. Com certeza algumas derrotas também. O que mais marcou assim, esse trabalho de vocês nesses 16 anos? Eu acho que foi a gente ter conseguido colocar essa agenda ambiental dentro do conceito de saúde, né? E dentro das políticas públicas, né? Quando a gente começou, como a gente estava comentando aqui, a gente tinha uma preocupação em relação a essa saúde, e aí nós começamos a tentar estabelecer, olha, como é que nós vamos fazer um elo claro entre saúde e ambiente e ter um elemento aí que conte essa história para nós. Aí que a gente definiu que o elemento estratégico seria a água, porque a água ela é essencial, né, para a economia, para a nossa saúde, para o nosso ambiente. E aí a gente começou a entender, olha, por exemplo, a falta de saneamento básico significa lixo e esgoto dentro da água, né? Uma água nessa qualidade ela não vai servir para ninguém, nem para animal, nem para a gente. Então isso, como é que então a gente vai fazer um recorte dessa história? Aí que nós, eu acho que foi estratégico também, do ponto de vista do planejamento, a gente cair nesse território de bacia hidrográfica. Ou seja, o território nos permitiu entender as relações sistêmicas, né? Por quê?
Porque, vamos dizer, a degradação ou o comprometimento num determinado ponto, né, ele tem um efeito para além daquele ponto. Ou seja, se eu jogar aqui um esgoto, né, num afluente do Arrudas, ele vai cair no Arrudas, que vai para o Velhas, que vai para o São Francisco, né? Então, essa ideia do território de bacia, que é o conjunto de afluentes, né, que vão para uma calha principal e toda aquela área drenada, é fundamental para que a gente possa entender as relações sistêmicas. E aí nós saímos, inclusive, do princípio da municipalidade, né, que é uma divisão administrativa, não é ecológica, né? E aí começamos a entender que a política, a economia e tal, tinham que entender essa sistemática para que a gente pudesse ter, né, através da melhoria da qualidade da água, um exemplo do que nós estamos fazendo no entorno. Ou seja, se melhorarmos a qualidade do rio, significa que nós vamos estar tratando esgoto, nós estamos cuidando do lixo, nós vamos ter uma cidade mais saudável e, consequentemente, também uma relação homem-natureza mais sadia. Então, o projeto, e a gente sempre focou muito nessa ideia, de que não é um projeto de beirada de córrego, de beirada de rio, embora o rio seja a nossa referência geográfica. Mas o que nós queremos mudar mesmo é o entorno. Ô, Leandro, eu sou um homem de vida pública, né? Fui vereador lá em 82 e entendo bem da questão do poder público, né? Ele só funciona sob pressão, ele só funciona no grito, né? Na mobilização social, e vocês, além do conhecimento técnico, da articulação, tem muita competência nessa questão da mobilização. Eu queria dar um testemunho público que, na minha opinião, a estação de tratamento de esgoto importantíssima do Ribeirão do Onça só saiu graças ao trabalho do projeto Manuelzão. Pode ser que eu esteja exagerando um pouco, mas eu não estou exagerando muito, não. A estação de tratamento de esgoto do Córrego do Onça ou do Ribeirão do Onça? Eu vou ser até mais ambicioso. Eu diria que a visão da Copasa em relação ao passivo ambiental dela e a como tratar esse passivo se deve muito ao projeto. Quando a gente começou o projeto em 97, Belo Horizonte não tratava 1 metro cúbico de esgoto. Você imagina uma capital já próxima dos 100 anos, né, jogando esgoto, quer dizer, e a gente pagava a Copasa, já naquela época, nós pagávamos a Copasa pela água e pelo esgoto, para quê? Para que naquele momento a Copasa simplesmente pegasse os esgotos, jogasse dentro do Arrudas e Onça e mandasse para frente. Então, quer dizer, nós tivemos muita discussão, né, e aqui eu quero falar até dessa liberdade, dessa democracia que a empresa teve de nos ouvir, né? O atual presidente da Copasa, que é o Ricardo, na época ele era um assessor da presidência, então ele acompanhou muito essa trajetória e nós tivemos vários embates nesse sentido, de mostrar à Copasa que ela tinha uma responsabilidade social com a questão do passivo ambiental, que ela não poderia ser uma empresa só de tratamento de água e distribuição de água e sem resolver o problema do esgoto, né? Então foi eu diria que essa mudança de paradigma do passivo ambiental dela, eu acho que o projeto foi determinante, sabe? Porque nós passamos a cobrar a responsabilidade social. E, evidentemente, Belo Horizonte, por ser a capital, por ter a região de maior impacto, né, era fundamental que ela desse o exemplo. Então, você vê que em 2000 teve a ET Arrudas, né? Já estávamos atuando e cobrando essa posição e mais determinantemente na ET Onça, porque ela já fazia parte do projeto da Meta 2010, que a gente alertava o governo que a possibilidade de revitalização do rio dependia dessa estação. Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas você colocou a questão do lixo e a questão dos rios, dos recursos hídricos de Minas Gerais. É um tema de vocês. Eu acho que é um tema, né, da cidadania, um tema das cidades, um tema da prefeitura e um tema do Rio, porque na medida em que os municípios e os cidadãos não cuidam bem dessa questão dos resíduos sólidos, sobra para os rios. Né? Então, historicamente, os rios viraram meio depositários, né,
daquilo que as cidades não desejam, né? Aí a gente começa a jogar a garrafa PET, joga o esgoto, joga o resíduo da construção civil, joga o entulho, joga o sofá, joga a geladeira, joga tudo, como se o Rio fosse um depositário né, da nossa incompetência, tanto humana quanto administrativa, de lidar com essa questão dos resíduos. É um problema sério, né? Eu acho que os municípios não têm investido o que precisaria para realmente tornar essa questão uma prioridade, né? A sociedade tem pago caro por isso também, né? Visto as epidemias de dengue, né? Essa última agora de Belo Horizonte foi assustadora, né? Minas, nós tivemos registrado mais de 150 mil casos, e foi muito mais do que isso, porque chega num ponto que você já não consegue, não se registra mais, né? Então isso dá a dimensão das repercussões que tem esse cuidado, essa falta de cuidado ambiental, né? A questão da coleta seletiva, né? Belo Horizonte absolutamente não tem nada de coleta seletiva, né? E isso está na política de resíduos sólidos, a obrigatoriedade de se fazer isso. Nós estamos enterrando a cada dia 4 mil toneladas de lixo. Isso é impossível. Tanto nós não vamos ter espaço para fazer isso, né? Quanto essa capacidade de recomposição da natureza para suprir esse consumo é absurdo. Quer dizer, nós não vamos conseguir repor na natureza 4 mil, se você pensar que 4 mil toneladas são de matéria-prima e energia que nós estamos retirando de lá. Quer dizer, nós estamos retirando, não estamos reaproveitando, estamos enterrando. É a política que absolutamente já não se justifica do ponto de vista histórico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Então, nós temos que avançar muito e urgentemente nessas políticas relacionadas aos resíduos sólidos. Marcos Poliano, muito obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra, do Ecologia e Cidadania. Parabéns para o projeto Manuelzão. E você, telespectador, você internauta, fique sempre conosco. Ecologia e Cidadania TV Ponto Terra. Até o próximo programa.